A história começa com uma família de 4 pessoas fazendo um boneco de neve na neve. Justamente nesse momento de felicidade e alegria, o irmão mais novo, Eujai, percebe que um cano de ferro está prestes a cair sobre a cabeça do irmão mais velho. Ele corre rapidamente para avisá-lo, mas acaba escorregando e caindo. Em seguida, Eujai grita pelo irmão, tentando chamar sua atenção. No entanto, como o irmão é surdo-mudo, ele não consegue ouvir absolutamente nada. Vendo que o irmão não reagia, Eujai tenta chamar os pais. Mas o pai e a mãe também não respondem, pois ambos também são surdos-mudos. Em um momento crítico, Eujai se lembra de que tem uma caneta laser consigo e a usa para apontar em direção aos pais. Após várias tentativas de chamar atenção com laser, o pai finalmente olha para trás e vê Eujai apontando para o cano de ferro prestes a cair. Imediatamente entendendo o perigo, o pai corre até o filho mais velho e, no exato momento em que o cano cai, consegue puxá-lo para longe. Foi por pouco, mas no final, ninguém se feriu. Depois do incidente, Eujai faz ao pai uma pergunta difícil. Se ele e o irmão estivessem em perigo ao mesmo tempo, a quem o pai salvaria primeiro? Após pensar bastante, o pai dá uma resposta perfeita. E foi justamente essa resposta que Eujai passou a lembrar em todos os momentos importantes da vida. Pouco tempo depois, a família se muda para um porão. Enquanto estavam carregando as coisas, o proprietário descobre por acaso que Eujai tem um ótimo desempenho nos estudos. Querendo melhorar as notas do próprio filho, o senhorio manda visitar a casa de Eujai. A partir de então, o filho do proprietário começa a se aproximar bastante de Eujai. Mas justamente por isso, o fato de Eujai estar sempre em primeiro lugar nas provas desperta ciúmes no filho do proprietário. E o pior, para melhorar suas próprias notas, o menino propõe que Eujai o ajude a colar, sugerindo que troquem os nomes nas provas. Mas Eujai se recusa a fazer isso. Como resultado, passa a sofrer bullying por parte do outro garoto. Dessa vez, Eujai não revida. No entanto, para evitar que algo assim aconteça novamente, ele avisa o garoto: se acontecer de novo, eu vou contar tudo ao seu pai. Ao ouvir isso, o filho do proprietário passa a ameaçá-lo. Se você continuar assim, vou contar para sua mãe e jogar todos esses desgraçados de vocês na água. Com medo de que realmente fossem expulsos da casa, Eujai decide guardar tudo no coração. Mas o sentimento de injustiça o deixa triste o tempo todo, até que, ao passar por uma loja de instrumentos, ele escuta uma música tocando na entrada e, finalmente, chora tudo que estava engasgado dentro de si. O choro chama a atenção do avô dono da loja, que ao ver Eujai encharcado, o convida gentilmente para entrar e tomar uma xícara de café quente para se aquecer. Depois disso, o avô consola Eujai e diz para ele não guardar tudo para si, que deveria conversar com os pais. Mas Eujai responde: eu não posso fazer isso. Eu não posso. Se algo acontecer comigo, meus pais é que serão criticados. Por serem deficientes, vão dizer que não cuidaram bem de mim. Os dois são agricultores. Se eu errar, eles serão criticados em dobro. Por isso, eu preciso fazer tudo certo. Depois de dizer isso, Eujai se levanta para ir embora. Mas o avô pergunta: você quer aprender a tocar violão? Se conseguir dominar uma música, sua vida inteira pode mudar. A partir daí, Eujai começa a aprender a tocar violão, usando a música para responder à dor que carrega no coração. Mesmo quando o filho do proprietário maltrata, ele finge que nada aconteceu. Isso porque, naquele momento, a música já havia se tornado tudo para Eujai. E assim, dia após dia, ele pratica incessantemente. Seja à noite, seja no caminho de volta da escola, ele mergulha no violão com dedicação total. Finalmente, chega o dia em que Eujai consegue tocar uma música inteira. Ele pensa que será elogiado pelo avô, mas o homem lhe entrega uma canção inacabada, pedindo para Eujai compor a parte do violão. O avô ainda promete: se você fizer uma boa composição, eu vou te dar aquele violão que você tanto gosta. Ao ouvir isso, Eujai fica radiante. Voltando para casa depois de visitar o avô, ele vê o filho do proprietário sendo castigado na porta e, com compaixão, coloca seu casaco sobre ele para protegê-lo do frio. Mas ninguém imaginava que justamente essa bondade de Eujai quase custaria a vida de seu irmão. Ao chegar em casa, os pais dizem que precisam sair por um tempo e pedem que Eujai cuide do irmão, que estava doente. Enquanto o irmão dormia, Eujai aproveita para trabalhar na composição que o avô lhe pediu. Coloca os fones de ouvido e se concentra completamente, o que o impede de perceber que o filho do proprietário veio devolver o casaco. Com o som das batidas na porta, o filho do proprietário pensou que Eujai estava fazendo aquilo de propósito. Então, puxou a janela do lado de fora e jogou a roupa para dentro da casa de Eujai. Foi nesse momento que uma bituca de cigarro foi jogada bem ao lado dos pés do filho do proprietário. Sem pensar, ele deu um chute na bituca, que acabou caindo diretamente sobre a janela da casa de Eujai. Olá a todos! Antes de continuar com o vídeo, gostaria de pedir que vocês nos ajudem, curtindo e comentando esse vídeo, para que ele seja indicado a mais pessoas e também se inscrevendo no canal para ajudar no nosso crescimento. Obrigada! Naquele momento, Eujai estava imerso na composição de sua música, totalmente alheio ao que acontecia atrás de si, onde a bituca já começava a pegar fogo perto da cortina da janela. Com a música pronta, tudo o que ele queria era entregá-la para o avô. Ao ver que o irmão ainda dormia, Eujai decidiu sair rapidinho, pensando em ir e voltar logo. Pegou seu violão e foi até a loja de instrumentos. Ao chegar, viu que a porta estava fechada. Bateu muitas vezes, mas ninguém atendeu.
Imaginou que o avô não estava em casa. O que ele jamais poderia imaginar era que a pessoa que mais respeitava e amava já havia partido para sempre. Sem conseguir encontrar o avô, Eujai voltou para casa, apenas para descobrir que sua casa estava pegando fogo. Pelas palavras da mãe, ficou sabendo que o pai, achando que ele ainda estava dentro da casa, havia se lançado em meio às chamas para salvá-lo, colocando sua própria vida em risco. Até aquele momento, o paradeiro do pai ainda era incerto. Ninguém sabia se ele estava vivo ou morto. Se o meu irmão e eu estivéssemos em perigo ao mesmo tempo, quem o pai salvaria primeiro? É claro que seria você. Ao lembrar-se disso, Eujai desabou em lágrimas. Ele acreditava que a culpa por tudo aquilo era dele, que havia causado a morte do pai e do irmão. Mal sabia ele que, na verdade, toda a tragédia havia sido causada pelo filho do proprietário. Felizmente, no final, tanto o pai quanto o irmão de Eujai foram resgatados pelos bombeiros. No meio da confusão, quando todos ainda se perguntavam como o incêndio começou, o filho do proprietário ficou tão apavorado que chegou a fazer xixi nas calças. O próprio senhorio percebeu que havia algo errado com o filho, e, para sua surpresa, o filho traquina de sempre era o verdadeiro causador do incêndio. No entanto, em vez de assumir a responsabilidade, o proprietário tentou encobrir a culpa do filho. De forma absurda, acusou a família de Eujai de ter ateado fogo intencionalmente à casa. Disse que eles deveriam se mudar e ainda reteve o depósito de garantia como penalidade. Diante da calúnia, os pais de Eujai, por serem surdos-mudos, não conseguiam se defender. Tudo o que podiam fazer era aceitar, em silêncio, mais essa injustiça. Do lado de fora da porta, Eujai escutou tudo. E a partir daquele momento, começou a se culpar cada vez mais. Na mente de Eujai, tudo aquilo só aconteceu por sua causa. Se ele não tivesse se deixado levar pela música, se não tivesse saído de casa naquele instante, nada daquilo teria acontecido. Seus pais não teriam sido acusados injustamente. Por isso, no dia da mudança, Eujai deixou para trás seu violão. Ao olhar para o instrumento que tanto amava, Eujai se lembrou do avô. E antes de partir, decidiu ir até a loja se despedir. Ao chegar, viu que na porta estavam penduradas lanternas de luto. Só então entendeu por que o avô não atendeu a porta naquele dia. Lembrou-se de quando era perseguido pelo filho do proprietário e não ousava voltar para casa. Foi o avô quem o acolheu. Quando descobriu que seus pais, por serem surdos-mudos, não podiam ouvir suas angústias, foi o avô quem o ensinou a tocar violão e a expressar seus sentimentos através da música. Mas agora, aquele amor pela música quase havia matado seu pai e irmão. Por isso, Eujai decidiu abandonar a música. Queria se tornar o filho ideal que seus pais tanto esperavam. E assim, os anos se passaram até que Eujai chegou ao ensino médio. Finalmente, ele se tornou motivo de orgulho do pai, que agora vivia se gabando do filho para os outros. Os olhares de admiração dos vizinhos deixavam o pai de Eujai muito satisfeito. Ao voltar para casa, ele ainda disse: "Obrigado, filho. Se não fosse por você." O maior sonho do pai era que Eujai estudasse muito e se tornasse médico. Mas, nunca perguntou ao filho o que ele mesmo realmente queria. Esse tipo de expectativa acabou se tornando um fardo invisível para Eujai. Um dia, ao ver o palhetador de violão ainda guardado no porta-canetas, Eujai decidiu liberar seus sentimentos através da música. Pegou seu violão e foi para as ruas. Porque, para Eujai, só a música podia ajudá-lo a reencontrar quem ele realmente era.